Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leandro Nunes, né? Tô trazendo aí o primeiro podcast, como prometido, né? Esse podcast ele não vai ser algo muito profundo ou bem feito, até porque se trata de um piloto, né? Então essa meio que vai ser a minha primeira tentativa. Eu não preparei nenhum texto para poder falar, vai ser tudo improvisado mesmo. E então já peço já de antemão que vocês não esperem algo de qualidade, né? Eu estou usando aqui o microfone do notebook para isso. Então, bom, como vocês viram, não sei se vocês acompanham o meu LinkedIn, né? Mas eu fiz uma publicação lá falando que faria um podcast, né? Falando sobre jogos, né? E um dos temas que eu achei interessante, né, falar sobre o assunto, porque eu havia conversado com um amigo sobre isso e decidi fazer um podcast relacionado, seria uma comparação entre consoles antigos e emuladores. Qual vale mais a pena? Então, o meu objetivo aqui, vou tentar ser o mais direto possível, né? Claro que vai ser um pouco longo, mas eu vou tentar revisar da melhor maneira, né? E eu vou analisar várias coisas, como preços, né? Tipo, se vale de fato a pena você obter um console, se vale a pena você obter um jogo original, né, antigo, se de fato emuladores eles são melhores, porque emuladores são mais práticos, esse tipo de coisa. Então, tudo isso são assuntos que eu vou abordar nesse podcast, né? Infelizmente, hoje eu estou sozinho, né, não tenho ninguém aqui para me acompanhar, mas não tem problema. Eu acho que eu posso fazer isso daqui sozinho. E eu vou falar sobre 3 tópicos que eu achei interessantes. O primeiro é: será que vale a pena ter um console antigo, sabendo dos preços atuais? O segundo tópico: a qualidade de emulação é melhor do que a de um console original? E a terceira: emuladores e ROMs, elas são legais ou ilegais? Então são 3 assuntos aqui que eu vou discutir com vocês, né? A terceira, a resposta pode parecer meio óbvia, mas a depender do ponto de vista, talvez não seja. Entendeu? Então eu vou dar aí o meu ponto de vista aí sobre esses três tópicos. Então, o primeiro é: será que vale a pena ter um console antigo com os preços atuais? Bom, é aquela coisa. É o que eu digo para todo mundo. Se você é um colecionador, você não vai querer emulador, você vai querer o console. Então, é aquela coisa. Eu tento colecionar. Claro, falo tento porque, bom, com os preços aqui no Brasil, não só no Brasil, lá fora também tá caro pra caramba, mas como a gente compra aqui tudo a preço de dólar, complica muito. Mas, por exemplo, se eu for comprar um console, certo? Comprei. Não vou pagar tão caro no console. A depender do console, é claro. Se você for comprar um Neo Geo da vida, você paga o Neo Geo AES. Acredito que com um controle e com um cartucho você não paga menos que R$ 3.000, né? Justamente por... Tem consoles que são mais acessíveis, como o Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo Wii. Esses são consoles que você consegue por um preço acessível. Só que, ao mesmo tempo, o problema desses consoles não está apenas no console. Está nos jogos que você vai obter para ele. E, muitas vezes, obter esses jogos acaba custando mais caro do que o próprio console, né? Se você for num OLX da vida, você consegue encontrar Super Nintendo a 150 e R$ 200. Por exemplo, eu queria um cartucho de Chrono Trigger, mas eu sei que um cartucho de Chrono Trigger, o mais barato que eu consigo achar é R$ 1.100. Eu nunca consegui achar um Chrono Trigger original americano mais barato que isso, entendeu? Então é aquela coisa. Eu indico consoles antigos apenas para pessoas que têm o interesse em colecionar aquele console, né? Até porque ter consoles antigos custa caro, não só pelo próprio console. Mas, por exemplo, se um console, por exemplo, deu problema, eu tenho aqui um PS2, um PS3, pô, são consoles que você acha manutenção fácil. Se um videogame desse meu quebra, possivelmente eu vou mandar ele para uma assistência, ou talvez eu mesmo resolva o problema, dependendo de qual seja. Mas, por exemplo, se o meu Game Boy Micro quebra, se o meu Neo Geo quebra, se meu Sega Saturno quebra, se meu Dreamcast quebra, quem é que vai consertar? Eu não conheço ninguém que conserte. Então, é aquela coisa. Ter consoles antigos, você tem que ter a ideia de que, você possivelmente vai estar pagando caro por ele, você vai estar pagando mais caro ainda pelos jogos, e se o videogame der problema, das duas uma.
Ou você vende para uma pessoa que tem interesse em consertar na internet, que querendo ou não você acha, ou você tenta procurar alguém para consertar aquele console, que vai ser caro, muito caro. Eu já tentei uma vez levar meu Game Boy Advance para conserto e o preço praticamente tinha sido o de comprar outro. Então é aquela coisa. E olha que o Game Boy Micro não é barato, né? Peças ou você não consegue achar ou custa muito caro, ou você tem que pegar de outros videogames que estão quebrados e torcer para que ele não esteja com o mesmo problema, que foi justamente, como eu falei, o caso do meu Game Boy Micro. A tela quebrou, o speaker queimou. O speaker, eu posso adaptar speaker de qualquer Game Boy Advance, o que é bom e é fácil de achar, você acha na internet. Mas a tela dele, você também acha nova. Mas a tela custa R$ 160 fora frete. Aí eu tenho que pagar R$ 160 na tela, tenho que pagar o frete, tenho que chegar aqui em casa para eu mesmo fazer a manutenção. Então, ter um console antigo atualmente é caro, né? E das duas, ou você tem muito dinheiro e tem contatos de pessoas que possam fazer o serviço para você, ou você aprende a consertar ou resolver aquele determinado problema. E isso, quando você acha material na internet mostrando como você resolve esse determinado problema, né? Quando o console às vezes é muito antigo, das duas, ou você vai achar uma informação numa publicação, sei lá, de 2002, num blog morto, ou você não vai achar informação e você vai ter que simplesmente abrir o console e tentar identificar o problema e você mesmo resolver o problema. Então, é bem complicado. É bem complicado mesmo. A pessoa que ela está disposta a colecionar consoles antigos, ela tem que ter essa ideia na cabeça, né? Tipo, pô, é muito massa você ter um console antigo lá na estante e tal, mas infelizmente isso custa dinheiro. E é aquela coisa, muitas vezes o console ali parado na sua estante, muitas vezes ele pode apresentar algum problema. O ideal é sempre que você tenha tempo para jogar, testar o console, né? Porque se o console ficar muito tempo ali parado, é provável que ele apresente algum problema. Isso já aconteceu com o meu Super Nintendo. Passei 2 anos e meio sem usar um dos meus Super Nintendos. O que é que foi que aconteceu? O console não lê mais cartucho. E a partir daí, agora eu vou ter que comprar a chave do Super Nintendo, que é a Game Beat, que eu não tenho uma, abrir o console e a partir daí fazer a manutenção dele. E torcer para que, de fato, a manutenção resolva. Mas aparentemente, pelo visto, é só oxidação, então não tem tanto problema. Mas poderia ser algum problema mais grave, eu poderia ter que, se eu por acaso não soubesse resolver o problema do Super Nintendo, o que eu poderia fazer é, levar para uma pessoa que conserta, que eu não conheço nenhum aqui no Recife, ou 2, vender para alguém que compraria na internet, pelo fato do videogame estar quebrado, e pagar, tipo, uma migalha pelo console, e a partir daí comprar outro usado. Então, como eu falei, ou você sabe, ou você conhece alguém que saiba e faça barato, ou você tem que ter uma boa grana no bolso. Então, assim, sobre essa questão do primeiro tópico, né, se vale a pena de fato ter um console antigo com os preços atuais, como eu falei, só vale a pena se você tiver interesse em colecionar, né? Se você quer apenas jogar o jogo, existem dezenas de formas de simular um desses consoles. Se você quiser emular PlayStation 1, Super Nintendo, Dreamcast, PS2, sei lá, Mega Drive, Master System, Neo Geo, sei lá, qualquer coisa. Você não precisa de um computador muito bom para isso. Talvez PlayStation 2 um PCzinho mais ou menos, né? Uma placa. Você precisaria de um computador com uma placa gráfica, precisaria com um PC com um pouquinho mais de memória RAM, com um processador, um quad-core pelo menos, né? No mínimo, um Core 2 Quad para poder rodar de forma satisfatória. Então é aquela coisa, não é tão caro montar um PC para você rodar emulação. E muitas vezes a qualidade da emulação ela consegue ser melhor do que você rodar no próprio console original. E a partir daí eu começo a entrar no segundo tópico que eu citei. Se a qualidade de emulação ela é melhor do que a do console original. E a minha resposta é sim e não. Por que sim e não? É aquela coisa. Existem consoles que são difíceis de simular.
existem consoles que são fáceis de simular. Então é aquela coisa. Se eu pego, por exemplo, um console, não sei, um PS2 da vida, o EPS-XZ, ele é um emulador muito bom, né? Eu estava jogando Resident Evil no meu PS2 e eu percebi que a qualidade da imagem ela estava muito ruim. Por quê? O PlayStation 2 ele foi um console feito para rodar em telas, em TVs, em monitores de CRT, certo? E claro que na resolução de 4x3. A resolução do PS2 ela é 480i. Eu tenho uma TV aqui em casa que ela é 720p. Ou seja, 480, 720. Pô, a resolução não é uma diferença tão grande. Isso é verdade. Só que se eu pegar o console, que é 480i, e colocar na TV de 720, que é de LED, e ela não tem as coisas que o CRT tem, que é a resolução baixa, que é o scanline, quando eu for rodar aquele jogo que na minha cabeça rodava bonito pra caramba, quando eu conecto o PlayStation 2, a imagem fica horrível, fica feio. A resolução fica baixa, as cores não ficam legais, o scanline, que muitas vezes fazia com que aquela textura, que não tinha uma resolução tão alta, parecesse mais realista, não tem mais scanline, ou seja, o gráfico acaba ficando um pouco mais reduzido. E muitas vezes o emulador ele cobre essa diferença na resolução. Por exemplo, o meu notebook, eu utilizo o Intel Graphics. Eu estava jogando Resident Evil Outbreak a 1080p. E a diferença de qualidade parecia que eu estava jogando um remaster, sabe? Tipo, olhei para a qualidade que estava na tela, rodando na tela de LED, rodando no console original, e disse, olha, tá feio. Olhei para a tela, olhei 1080p e disse, olha, isso daqui tá muito bom. Literalmente parecia outro jogo. Né? E, bom, e a partir daí tem essa questão, né? Existem consoles que a qualidade de emulação ela acaba sendo um pouco mais baixa do que o original. Por exemplo, eu lembro que, eu não sei se isso acontece hoje em dia, mas na época, quando eu tentei emular Sega Saturn, eu sofri, sabe? Sofri muito, tipo, não emulava direito, tinha problema, ficava bugado. E lembro que logo quando eu usava emulador de PS1, atualmente a gente tem vários emuladores bons, como o DuckStation, por exemplo. DuckStation é um emulador maravilhoso. Mas antigamente, né, quando tinha as versões antigas do EPS-XZ, né, e corrigindo, eu falei EPS-XZ, mas não é EPS-XZ. O emulador de PS2 é o PCS-X2. O EPS-XZ é emulador de PS1. O EPS-XZ, ele rodava muitas vezes, as texturas ficavam bugando, muitas vezes a imagem não ficava legal, ele dava uns bugs nas texturas, e era aquela coisa. Ele emulava com a qualidade mais baixa do que a do PlayStation 1. Então era aquela coisa. Se eu pegasse o meu PlayStation 1 original, colocasse numa tela de CRT, ele rodaria numa qualidade melhor. Mas claro, o emulador estava numa versão antiga. Se eu fosse fazer isso numa versão atual, claro que acredito que a qualidade seria bem melhor do que a qualidade original do PlayStation 1. Um exemplo disso é o próprio DuckStation. E tipo, não importa se eu, por exemplo, pegar um Super Nintendo e pegar o SNES 9X, que eu acredito que seja o melhor emulador do Super Nintendo atualmente. Se eu pego esse emulador e coloco, por exemplo, um filtro 4X, pô, vou quadruplicar a resolução do Super Nintendo. Mesmo assim, se eu quadruplicar a resolução do Super Nintendo e colocar numa TV de LED, ou de LCD, ou qualquer coisa, ela ainda assim vai rodar feio, se comparado a eu pegar o console original ou pegar o emulador e rodar numa tela de CRT. Então é aquela coisa. A qualidade depende muito do console. Tem console que ele fica muito melhor sendo emulado, e tem console que a qualidade original ele fica melhor no próprio console, mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente acontece com consoles mais antigos, principalmente esses jogos esses consoles que possuem gráficos mais pixelados, né? Tipo, no PlayStation 1 mesmo, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendinho, esses consoles, eu sinceramente prefiro rodar ou numa emulação com CRT,
né, que são aquelas as TVs de tubo, ou rodar utilizando o próprio console, né? Querendo ou não, a qualidade da TV, ela muda em muita coisa, né? Eu já perdi a conta de quantas pessoas chegaram para mim e disseram, olha, comprei tal console antigo de quando eu era criança. Tentei jogar o jogo e achei o gráfico horrível, né? Não era a mesma coisa que eu lembrava. E a primeira coisa que eu sempre perguntava para a pessoa foi: ah, você comprou qual videogame? Ah, sei lá, Super Nintendo, PlayStation 1, 64, Nintendo 64, sei lá, qualquer coisa. E eu ia e perguntava para a pessoa: você está usando o quê? Uma TV de tubo ou uma TV de LED? A pessoa respondia: uma TV de LED. Explicado, né? A diferença entre qualidade, se você colocar aí, tipo, no Google, sei lá, TV LED versus CRT, você vai perceber que o scanline ele faz uma diferença muito grande entre nesses jogos. Muitas vezes parece até que, sei lá, tipo, você dobrou a resolução do jogo só por causa de umas linhas verticais. Então, para quem não tá viajando aí e não sabe o que é scanline, vou explicar aí para vocês, até desculpa aí, porque muitas vezes eu já estou acostumado com esses termos e muitas vezes conversando com os meus amigos, meio que não preciso explicar, mas tem muita gente que está assistindo e não entende um pouco esses termos. Então, o scanline, eles são justamente linhas verticais, né? O CRT, como é que ele funciona? Ele tem o tubo, né? Ele faz lá, ele gera lá a imagem e joga a luz, né? Tem o canhão lá que coisa a luz e vai aparecer a imagem no tubo. Só que quando ele faz isso, né? Ele cria várias linhas verticais. E essas linhas verticais são chamadas scanlines. Então esses scanlines, que são essas linhas pretas, muitas vezes fazem com que jogos antigos eles tenham uma aparência melhor. E acredite, quando os desenvolvedores eles criavam jogos, né, para os consoles, eles faziam justamente com o objetivo de desenvolver esses jogos e adaptar eles para scanlines. Então, muitas vezes, você pegando um jogo antigo e rodando ele naquela determinada TV antiga, ele vai rodar de uma forma muito melhor. Inclusive, até fazer a pesquisa aí. LED versus CRT. Jogos. E a partir daí você vai ver a diferença. É uma diferença muito grande. Eu, inclusive, indico para qualquer pessoa que tenha interesse em ter consoles antigos, ou até mesmo, não quero ter console antigo, quero ter emulação, quero fazer emulação, certo? Você tem a opção de emular um console antigo e, ao mesmo tempo, utilizar uma TV antiga. Muitas vezes por adaptadores, às vezes com PC antigo, mas acredito que qualquer computador que tem HDMI você consegue comprar um, um adaptador para RCA e você consegue utilizar ele normalmente, entendeu? Então eu acredito que vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo adquirir monitores ou TVs de CRT, inclusive custam muito barato. Você consegue comprar umas com qualidade até boa, por 50, 100, 150 reais. Claro que as de 50 reais sempre estão mais surradas, obviamente. Mas se você paga 100, 150, muitas vezes você consegue uma que está numa qualidade melhor, os botões estão todos bonitinhos, a TV tem um controle. Muitas vezes as de 50 vem com um botão ou outro quebrado, vem com um som um pouco baixo. E aquela coisa. Outra parte ruim das telas de CRT é assim como os consoles antigos que você não acha quem faz manutenção. Então isso também é um problema. Mas a parte boa é que isso ainda custa barato. Claro que se você for na internet, sempre tem maluco querendo cobrar 1.200, 1.500 reais em TVs de tubo e de 14, 20 polegadas. Eu já vi muito isso acontecer. Então, se quer uma dica, corra para os modelos mais antigos. Claro que esses modelos mais caros eles possuem uma qualidade melhor. Mas pagar 1.300, 1.500 reais de diferença por causa de uma diferença de qualidade que muitas vezes você nem percebe, entende? Então, isso é mais para quem tem muito dinheiro, tem bala na agulha, ou é muito saudosista. Então, assim, no meu caso, eu prefiro as TVs mais baratas. Então, aproveitando aqui para falar sobre o terceiro tópico, emuladores e ROMs, eles são legais ou ilegais? Bom, tá aí um assunto complicado.
Por que é complicado? Porque muitas vezes a lei, né, sobre esse assunto varia de país para país. Por exemplo, aqui no Brasil a gente pode usar emulador, a gente pode usar ROM tranquilamente. Nunca vi uma pessoa que foi presa por causa disso. Claro que muitas vezes isso dá prisão quando a pessoa tenta comercializar ilegalmente. Mas é aquela coisa. No Japão, por exemplo, nem emuladores você pode usar, você pode ser preso por causa disso. E a partir daí, mas se você parar para pensar, o Japão é um inferno em questão de copyright, né? Isso daí não é nenhuma novidade, né? Já houveram pessoas que foram presas por fazer review de filme. Então, esse é o nível das leis do Japão em questão de copyright, né? E claro que se a gente for analisar, né, tipo, sobre essa parte, né, tipo, se é legal ou ilegal, a gente precisa observar uma coisa. Como os emuladores são feitos. Para a gente observar se isso é legal ou ilegal, a gente precisa observar como os emuladores são feitos. Então, quando essas empresas lançavam os consoles, vamos supor, Nintendo lançou o Super Nintendo, lançou o Game Boy Color, lançou o Game Boy Advance. Então, os desenvolvedores, né, que desenvolviam jogos, que qualquer pessoa poderia desenvolver para essa empresa, mas claro que você precisaria apresentar o jogo para a empresa, você precisaria conseguir. Não sei se vocês se lembram do cartucho do Super Nintendo, que tem aquele selo douradinho lá, que era o Nintendo Seal of Quality, né? Então o jogo precisava do selo de qualidade da Nintendo para ser lançado oficialmente para o console. Claro que você poderia lançar de forma não licenciada, como diversos desenvolvedores fizeram. Não sei se deu problema judicial, mas aí é outro assunto. Mas esses desenvolvedores, eles recebiam o Dev Kit, né, que era o kit de desenvolvimento, né? E a partir daí eles recebiam um manual que mostrava como funcionava o hardware do console, né? Porque você precisava entender como o hardware do console funcionava para poder desenvolver um jogo para o console, né? Antigamente era bem mais complicado, né? Atualmente você tem essas engines agora, né? Então muitas vezes você só termina o código, joga para o console e já era, tá pronto. Antigamente não era assim. Você precisava entender o hardware do console, você precisava entender como o processador funcionava, como funcionava a alocação de memória do console. Então, tudo isso eram coisas que você precisava entender. Fora o fato de que você tinha que programar em assembly, que era um saco. Inclusive, fico impressionado até hoje como grandes jogos eram desenvolvidos em assembly. E voltando ao assunto, né, muitas vezes, né, esse tipo de documentação ele ficava na internet, e a partir daí, com essa documentação, né, as pessoas que desenvolviam os emuladores, elas conseguiam compreender como o hardware do console funcionava, e a partir daí eles tentavam criar uma emulação daquele determinado hardware. E claro que a partir daí, para que eles conseguissem fazer isso, né, eu não sei quanto a todos os emuladores, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que todos os consoles, para você emular, se o console, para que ele funcione, você precisa da BIOS do console. Pelo menos, acho que quase todos os consoles que lembram, né? PlayStation 1 você precisa da BIOS, PlayStation 2, Dreamcast, praticamente um monte de console você vai precisar da BIOS original do console para poder conseguir rodar aqueles determinados jogos. Como eu falei, me corrijam se eu estiver errado. E essa BIOS, ela querendo ou não, era um código desenvolvido pela equipe que lançava o console. Então, imagina o seguinte, aquelas pessoas que desenvolveram o emulador pegaram o código da BIOS, né, do console, e agora eles estão usando naquele emulador que atualmente é distribuído gratuitamente. A maioria das empresas que lucrava com a venda daquele console iria ficar irritada, porque eles não só estavam perdendo dinheiro pelo fato de que as pessoas estavam usando o emulador, como ao mesmo tempo, aquilo estava sendo distribuído, querendo ou não, gratuitamente para as pessoas, né? Agora, era aquela coisa. Houveram casos de que emuladores foram lançados logo quando o console foi lançado. E houveram casos que emuladores foram lançados bem depois que o console saiu de circulação, como é o caso do Super Nintendo, né? As primeiras versões de emulador do Super Nintendo, acredito que surgiram aí entre 98 e 99.
nem no Japão se vendia mais Super Famicom. E nem aqui no resto do mundo se vendia mais Super Nintendo. Talvez aqui no Brasil ainda vendia por questão de ainda ter estoque em alguns outros países. Mas eles não fabricavam mais. Não fabricavam mais jogos, não fabricavam mais cartuchos. Apenas alguns desenvolvedores pequenos ainda desenvolviam um jogo ou outro, mas o console em si não era mais desenvolvido. Então é aquela coisa. Muitas dessas empresas que lançavam consoles foram para justiça, dizendo que emulador era a mesma coisa que pirataria. E claro que a justiça ficou do lado das pessoas que desenvolveram os emuladores porque eles não viram nenhum problema legal assim em questão de pirataria, entendeu? Então é aquela coisa. E de fato, a justiça estava certa. Ter um emulador não significa automaticamente que é pirataria. Eu tenho alguns jogos originais aqui de PlayStation 1 e PlayStation 2. Se eu pego meu notebook, abro a gaveta, coloco o jogo original de PlayStation 2 e estou jogando no emulador, o que isso tem a ver com pirataria se eu estou com o software, com o jogo original? Então, as pessoas elas têm essa ideia, na verdade, não só as empresas, né, de desenvolvedores de jogos, mas muitas pessoas têm essa ideia ainda na cabeça que emulador é a mesma coisa que piratear um jogo, quando na verdade não é. Agora, obter ROMs, obter ISOs de jogos pela internet sem comprar, aí seria algo relacionado à pirataria. Todavia, eu acredito que em nem todo caso é pirataria. Por que nem todo caso é pirataria? Imagina o seguinte. Pô, existem alguns jogos que as empresas não existem mais. Não lançam mais jogos, essas empresas faliram, sei lá, 10, 15, 20, 25 anos atrás. Eles não vendem mais o jogo não está mais disponível à venda. Agora, me responda a seguinte pergunta. Se eu compro esse jogo, por exemplo, vou citar aqui um jogo que eu gosto pra caramba da Capcom. Breath of Fire. A Capcom não vende mais Breath of Fire há anos. Anos e anos. Você não consegue achar nenhuma versão digital do jogo. Acredito que as últimas versões de Breath of Fire 1 e 2 foram lançadas para Super Nintendo e Game Boy Advance. Ou seja, a versão Game Boy Advance foi lá para 2004. Se eu comprar esse jogo usado, a Capcom vai ganhar alguma coisa com isso? Não vai. O jogo é usado. Eles não vão ganhar um centavo com isso. Então, a partir daí entra a questão. Agora, se eles continuassem comercializando o jogo, aí a história seria outra. Mas de um jogo que eles não comercializam mais, qual o problema de baixar? As empresas não ganham mais dinheiro com isso. Inclusive, se você olhar sites como o Archive, o Archive ele é uma biblioteca, né? Você consegue achar vários jogos lá. Né? Jogos, programas, esse tipo de coisa. E eu nunca ouvi um caso de uma empresa que mandou derrubar download lá. Por quê? Porque muitas vezes são empresas que não comercializam mais aquele software, ou são empresas que faliram, ou seja, eles não ligam se aquilo está ali ou não. E isso acontece com muitos jogos. Né? Claro que existem empresas que atualmente, porque hoje a gente está na época do remake e do remaster, né? Empresas não lançam mais jogos, lançam remake e remaster. E muitas vezes eles querem relançar aquele determinado jogo e acabam impedindo que as pessoas baixem esse determinado jogo pela internet. E a partir daí vem a questão de que, tipo, se eles ainda estão vendendo o jogo, pô, ficaria aí essa opinião. Se é certo ou errado. Claro que isso daí fica na opinião de vocês, mas na minha opinião, jogos antigos que não são mais comercializados e que você não consegue achar ele em nenhum... e que a empresa faliu, ou que você não consegue achar nenhuma forma de comprar ele digital ou novo, você simplesmente pode baixar na internet. Pelo menos é a minha opinião. Né? Conheço pessoas que concordam, conheço pessoas que discordam, mas essa é a minha opinião. Então, eu acho que eu vou encerrar aqui esse terceiro tópico, né? Se emuladores e ruins são legais ou legais. A minha resposta é não para os dois casos. Emuladores não são ilegais e ruins não são ilegais. Porque eu acredito que algumas empresas querem impedir que você tenha o direito, não vou citar nomes aqui para evitar problemas, mas vocês já conhecem, que você não pode ser capaz de fazer backup dos seus próprios jogos. Por exemplo, eu tenho um jogo aqui de PlayStation 2.
porque eu não posso pegar o meu jogo de PlayStation 2 e salvar no meu computador como um backup. Muitas empresas são contra isso. Eu sou a favor. Porque, pô, você está comprando o jogo, você pode ter um backup. Se o seu jogo dá problema, você pode simplesmente pegar um backup daquele jogo. Então, assim, a minha opinião é, os dois são completamente legais. Legais, no caso, não ilegais, legais. Então, eu acho que é isso, né? Eu vou encerrar esse podcast aqui. Essa é a minha opinião sobre coleção de console, né? E gostaria de pontuar algumas coisas aqui, né? Justamente sobre o primeiro tópico, né? Que, considerando os preços atuais, principalmente nem tanto de console, mas relacionado a software, jogos estão muito caros. Não tem condições de, tipo, você... Ah, sou uma pessoa que apenas quer jogar videogame. E chega e paga R$ 3.000 num cartucho. 3.000, 4.000, 5.000, como eu já vi algumas pessoas pagarem. Então é aquela coisa. Foi como eu falei aqui no podcast. Se você acha que vale a pena você ter o jogo e quiser colecionar, pô, massa. Mas é aquela coisa. Muitas vezes você pega mais para coleção do que para jogar o jogo, né? Se você tem um interesse em jogar, das duas, ou você coleciona jogos e consoles mais baratos, né? Ou você parte para o emulador, que sai muito mais barato e é muito mais prático. Hoje em dia você consegue emular praticamente tudo, pelo notebook, pelo computador, pelo celular. Muitas vezes você consegue comprar esses consoles aí portáteis da internet que emulam um monte de console. Baratinho, você consegue comprar um por R$ 200, entendeu? Então é aquela coisa. A minha dica é, se você quer colecionar e deseja investir nisso, boa, tudo bem, fica a seu critério. Mas, atualmente, se eu for apenas jogar um jogo, eu acredito que vale mais a pena partir para emulação. E voltando, infelizmente a realidade é que existem muitas pessoas influentes e com dinheiro pra caramba que estão influenciando nos preços de jogos e consoles antigos. Isso não é novidade, né? Haviam jogos aí que custavam R$ 50 há poucos anos atrás e atualmente custa 500, 600. E existem muitas pessoas que elas estão se aproveitando, né, dessa situação no qual as pessoas elas estão tentando colecionar esse tipo de coisa para poder aplicar valores absurdos, né? Há poucos anos atrás eu lembro que o pessoal tentava vender a valor absurdo. A gente ficava rindo, ó, maluco ali tentando vender jogo caro pra caramba. Esse cara é doido. Aí, 3, 4 anos depois, quando você olha, essa é a realidade do mercado de jogos, né? Jogo que você comprava R$ 200, agora custando 1.300, 1.500. E essas foram as mesmas pessoas que pegaram jogos pra caramba, né? E atualmente estão vendendo aí, ganhando muito dinheiro. Então é aquela coisa. Colecionar console é algo muito complicado. Por isso que muitas pessoas estão optando em colecionar jogos do Japão por ser algo bem mais barato. E algo que, inclusive, eu estou tentando fazer. Então pronto, eu vou encerrar esse podcast aqui, né? Desculpa aí se ele for um pouco atrapalhado, se houve alguns cortes, né? Acabou que, como eu falei, eu não preparei um script para ele. E acabei fazendo assim do nada. Então, isso daqui, como eu falei, é só um podcast piloto, só para fazer um teste mesmo e ver se vai dar tudo ok mesmo. Então, da próxima vez eu vou fazer um com uma qualidade bem melhor. Então, muito obrigado aí e até o próximo.